Eu sou Ernesto Coser Neto, médico veterinário e gerente de produtos da Datamar Trutest. Sou responsável pelas linhas de cercas elétricas da empresa no Brasil e gostaria de agradecer ao Senar e principalmente ao Maurício pela lembrança de nos convidar para esse evento. E a gente vai falar sobre cercas elétricas como ferramentas de manejo de pasto. Eu vou começar a dividir a tela com vocês. E vamos lá. Bem, como eu disse, eu trabalho na Datamars Trutest. Datamars é um nome ainda meio que desconhecido para o Brasil, que nós éramos Trutest até pouco tempo atrás. Trutest é uma empresa da Nova Zelândia e a Datamars é uma empresa da Suíça. A Trutest foi vendida no mundo inteiro para a Datamars. Então, hoje nós somos o grupo Datamars e todas as marcas da Trutest fazem parte hoje do grupo Datamars. A gente atua em mais de 120 países do mundo. Trutest ficou agora como marcas de produtos, né, de algumas linhas de produtos da Datamars, como balança eletrônica, leitor de brinco, as seringas da Syncro também estão no portfólio da Datamars, que é uma nova tecnologia que vai revolucionar o mercado. E o produto, né, as linhas de trabalho de produtos que a Datamars mais trabalhava antes de comprar a Trutest era a identificação. Nós somos referência também no mundo em identificação eletrônica e visual. Essas são as marcas de gestão pecuária que trabalhamos. Essas são as marcas de saúde animal que trabalhamos. Tudo isso, gente, a Datamars é uma empresa de informação. Tudo isso vai se comunicar muito em breve. Já está se comunicando. A gente já tem celular que fala com o eletrificador, já tem balança que fala com o celular, leitor de brinco que fala com o celular. Tudo isso vai cada vez se comunicar mais. E esse é uma tendência sem volta nessa história de internet das coisas. Nós viemos falar aqui sobre cercas elétricas. Eu fiz rapidamente uma apresentação de quem nós somos, das principais linhas que atuamos, mas sobre cercas elétricas. A principal linha que nós trabalhamos no Brasil e no mundo é a Speedrite. Ela tem mais de 80 anos, ela é líder mundial, nós somos pioneiros nisso, e sempre que eu falo de cerca elétrica, a gente é obrigado a falar da Nova Zelândia. Nova Zelândia, gente, é esse paizinho ali, literalmente, embaixo da seta, no fim do mundo. Este paizinho é hoje o maior exportador de leite do mundo, é o maior exportador de carne ovina do mundo, também de carne de cervídeos, de veado, e já é o quinto ou sexto, depende do ano, em exportação de carne bovina. Então, este paizinho é referência mundial em leite, em ovinos, em carne bovina e carne de cervídeo. Dão um show. E sempre que eu falo, Ernesto, mas não dá para comparar. Eles têm vantagens sobre nós. Quais vantagens? É só morro. Mais de 60% do país é de morro íngreme. Eles têm neve, nós não. Eles têm seca, nós também. Só que, quando eu digo que é morro mesmo. Tá? É muito morro. E eles transformaram o morro em pasto. E como é muito morro, tem muito pouca agricultura. E eles terão referência mundial em pasto, porque eles não podem usar, não é que não queiram, eles não podem usar, como nós podemos, grãos. Então, eles transformaram morros em pastos. E esses pastos são rotacionados. Outro grande diferencial, luminosidade. Aí é para acabar com qualquer comparação. Quando falarem para você, a Nova Zelândia tem vantagens sobre nós, meu amigo, na maior parte do país, nós temos 12 meses de sol. Eles não. Então, para você ter uma ideia, no pico do inverno, junho e julho, que é como nós, porque eles estão no hemisfério sul, eles param de tirar leite, porque não tem viabilidade econômica produzir leite com temperatura baixa, luminosidade baixa, porque a comida não cresce. E eles não têm milho, soja para suprir, né, para suplementar essa deficiência, que eles não têm pasto. Só que eles lançam mão de um monte de outras espécies forrageiras que a gente nunca sequer pensou em usar no Brasil. Nabo, couve, beterraba, várias outras forrageiras que eles lançam mão nessa época para tentar manter os animais pastejando o maior tempo possível. E outro grande diferencial. A Nova Zelândia paga hoje mais de $20 a hora
da mão de obra. Então, qualquer lei trabalhista, e concordo que as leis trabalhistas no Brasil são complicadas, mas nunca vão chegar ao equivalente a $20 a hora. E aqui a gente já começa a desfazer um preconceito existente no Brasil, que cerca elétrica dá trabalho. Pessoal, quem paga $20 por hora para um funcionário, jamais usaria uma tecnologia custosa, com alta mão de obra, que dê retrabalho. Então, eu posso garantir para vocês que na Nova Zelândia, o país que inventou essa tecnologia, a cerca elétrica tira trabalho. E se está dando trabalho para você, é porque tem erro. E hoje a gente vai descobrir alguns detalhes que vinham fazendo a turma errada. O cachorro é o principal peão deles. É quem leva e traz o gado da morraria. Lá não tem garçom de vaca. É o animal que vai buscar. Chegam a andar 3 quilômetros. Só que lá é um animal adaptado para andar. Selecionado para andar. Então você tem que optar. Ah, não, eu não quero que meu animal ande. Eu vou ter que ter um animal ração dependente. Ah, eu quero que meu animal ande. Ele vai poder andar mais e buscar essa comida mais distante, que é o pasto. Essa aqui é uma brincadeira que eu faço. Essa aqui é a raça de cachorro de pastoreio que eles têm lá. Obviamente, não tem uma raça definida aqui. Eles até têm uma raça que chama Huntaway, que tem a ver mais com esse preto aqui, que é a raça que eles desenvolveram lá. Mas eu fui para lá já e em uma das fazendas que eu visitei, eu vi um cachorrinho que parecia um Fox Paulistinha, e era o melhor cachorro deles. Essa foto é para mostrar que eles não têm paixão por modelo, por raça, por nada. Eles têm paixão por resultado. Funcionou, deu rentabilidade, fica. Não funcionou, não deu prejuízo, tchau. Tá? Então, essa foto exemplifica isso, que eles não têm paixão por nada. Eles têm paixão por conta, por rentabilidade. Falando em rentabilidade, falando em animal que eles selecionaram, então, já que é um animal que precisa andar, eles selecionaram um animal menor, 450 quilos, 400, 350. Então, esse animal foi selecionado para ser mais longevo. Então, é no mínimo o dobro de lactações que o outro tipo de seleção. Então, um animal selecionado para longevidade tem 30% a mais de sólidos que a média dos outros rebanhos. Se você pegar uma vaca da Nova Zelândia, esse animalzinho menor, e levar para sistemas confinados americanos, canadenses, ela quase que empata em sólidos, em proteína e gordura, com uma vaca americana. Ou seja, se você der condição, ela responde. Se você só der pasto, ela também responde. Agora, se você levar esse animalzão de 750 quilos, 800 quilos, para um sistema neozelandês, ela sequer consegue, no pasto, a energia de mantença dele. Então, olha que sistema inteligente. Se você der ração, responde. Ela perde em volume para uma vacona americana canadense, óbvio que perde. Só que em proteína e gordura, ela quase que empata. Então, se você tirar a ração e deixar ela no sistema exclusivamente a pasto, que é basicamente o que acontece na Nova Zelândia, e é porque é a pasto, não é porque eles não gostam da ração, porque não fecha a conta. Tá? Outro dado interessante sobre a Nova Zelândia, eles exportam mais de 95% da produção. Ou seja, eles são baseados no preço de exportação do leite. Então, hoje, o leite está recebendo algo em torno de 30, 35 centos de dólar, o equivalente litro. Então, o que eles fazem? Eu tenho que vender por 30 centos de dólar? O modelo de produção deles tem que sobrar dinheiro em 30 centos de dólar, porque não adianta eles brigarem com o mercado. O mercado paga para eles 30 centos de dólar. Então, eles têm que adequar o modelo ao valor. No Brasil, a gente produz sem fazer conta, aí descobre que ficou mais caro do que o laticínio está pagando, e aí quer brigar com tudo. Importante falar, Nova Zelândia tem zero subsídio. Zero. Com mão de obra mais cara, com terra mais cara, com luminosidade menor, com mais frio, tudo mais adverso, morraria, sem ração, sem poder usar milho e soja, e eles são os maiores exportadores de leite do mundo. Então, gente, quando falarem para você não tem comparação, a resposta é não tem mesmo. Nós éramos para dar show nesse povo e não estamos dando.
Tá? Então, eles buscam eficiência. Eles tratam a folhinha de capim igual nós tratamos quilos de ração. Essa é a diferença. E aí eu disse para você que eles transformaram a morraria em pasto. Pasto rotacionado. Rotacionado, a gente sabe que tem que ser adubado. Como é que aduba morro? Olha aqui que bacana. Coming in, I'll have you a quick blurb. We're putting on lime today, so you might want to see the pain in action. É mais barato? É mais barato adubar na Nova Zelândia? Não, é mais caro que aqui. A gasolina é mais cara, o avião é mais caro, a mão de obra é mais cara, é tudo mais caro que aqui. A diferença é que eles não têm opção. Ou eles investem em intensificação via produzir mais capim, ou não tem saída. Vocês, por exemplo, teriam coragem de montar nesse avião? Vocês, por exemplo, adubariam esse pasto aqui, ó? Este morro, tá? Eles adubam, porque é a única saída que eles têm. Só que qual que é a diferença deles para nós? A gente tem muita gente que sabe adubar. A diferença deles para nós é que eles têm a certeza da colheita. Tá? Eles sabem quanto de leite a mais ele produz para cada quilo de adubo jogado de avião ou de helicóptero. Porque eles são mais eficientes que nós na colheita. Outra provocação. Imagina uma cena dessa no Brasil. Nova Zelândia tem 26 milhões de ovinos, todos no pastejo rotacionado, respeitando cerquinha elétrica. O maior impedimento para a ovinocultura no Brasil chama cerca. O produtor brasileiro começa a crescer em volume, ele para com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Ou ele para, ou ele confina. Se ele confinar, ele perde em competitividade para a carne vinda do exterior. Aí o Uruguai vende mais barato do que nós. E aí não evolui. A gente tem algumas pequenas ilhas de ovinocultura profissional no Brasil, mas pequenas. Enquanto isso, na Nova Zelândia, tem 26 milhões de ovinos no rotacionado a pasto. Será que a Nova Zelândia tem uma seleção para um animal que respeita mais o choque, diferente do Brasil, que não respeita o choque? Óbvio que não. A cerca lá, a turma domina. No Brasil, a turma não domina. Eu disse para vocês que eles queriam um veado. Imagina a dificuldade que é cercar veado. Isso aqui é uma cerca com fita eletroplástica grossa, a Maxi Tape, rotacionado de veado. Para quem assiste Discovery, esse aí é o David Salmon, ele foi na ilha com a maior concentração de ursos por metro quadrado no mundo. E ele usou um identificadorzinho da Speedrite para cercar a barraca dele e dormir tranquilo e não ser comido pelo urso. Olha esse cara montando uma cerquinha com sistemas móveis, tudo preparado para facilitar a vida do homem do campo. Então, na Nova Zelândia, toda fazenda, 100% das fazendas, fazem cercas móveis. Porque a maioria das fazendas lá tem um piquete em torno de 10 hectares e eles vão dando fatias desses 10 hectares com cercas móveis de acordo com a época do ano. Então, eles sabem quantos quilos de matéria seca tem cada pasto. E eles oferecem metro quadrado, quilo por metro quadrado, eles oferecem metro quadrado por animal dia. Essa é a grande diferença. Eu falei para vocês que eles tratam o pasto igual nós tratamos quilos de ração. Tá? Só que a gente até sabe reformar o pasto, sabe escolher a melhor forrageira, sabe a hora de entrar e sair, mas não vem conseguindo, porque a gente não domina a cerca elétrica. Então, eu não consigo oferecer quilo de matéria seca de pasto para o animal, porque a gente não domina a cerca elétrica. Olha que bacana esse cara sozinho, abrindo
à frente de 10 piquetes ao mesmo tempo. Reparem o desafio que é. O gado está num pasto já rapado. Obviamente, o gado estaria louco para passar para o próximo piquete. Eles desenvolveram um sistema lá que o fio eletroplástico está preso numa vareta, que no que ele puxa, faz uma pressão nesse fio, o nozinho se desfaz e o fio cai no chão e os 10 lotes, os 10 piquetes, o gado passa para o próximo piquete. Então lá eles estudam qual é o melhor tamanho, qual é o melhor formato e qual é o melhor número de animais por lote para priorizar, para focar em eficiência de pastejo. É aquilo que eu falei. Eles tratam a folha de capim igual nós tratamos quilos de ração. Então, se você não domina a cerca elétrica móvel, você nunca vai conseguir ter alta eficiência de pastejo. Para você ter alta eficiência de pastejo, você teria que mudar o layout da fazenda, aumentar número de piquetes e tamanho de piquetes. E a gente não, a gente é preso no layout fixo da fazenda. E a gente sabe que tem fazendas por aí com piquetes de 100 hectares. Como é que eu vou ter alta eficiência de pastejo numa fazenda com poucas parcelas de 100 hectares? Eu vou ensinar esse cara a perder menos. Dominando a cerca elétrica, em vez de perder menos, eu vou ensinar esse produtor a colher mais. Então, essa é a diferença. Cerca elétrica na Nova Zelândia é assunto de universidade. Cerca elétrica é assunto de doutor. Ela é a colhedeira. Então, a gente aprende a tratar o pasto como lavoura para formar e não aprendemos estratégias de colheita. Então, toda essa briga, a gente, como eu falei, a gente produz, depois briga com o comprador, né? Independente do preço de mercado, aí eu vou brigar, mas tem que pagar mais. Cara, o mercado é soberano. Ou você tem algum contrato excepcional que você pode produzir seu leite a mais do que 30 centavos, né, por quilo, por litro, ou você está correndo um risco altíssimo, porque o mundo trabalha na casa mais ou menos de 30, 35 centos de dólar. Então, se você não consegue viver com mais de 30 centos de dólar, o seu risco de quebrar é altíssimo. Por que o laticínio vai pagar 30 centos, 50 centos para você, sendo que ele pode comprar por 30 e pouco? Então, você tem que encaixar no mercado. Se você está fora do mercado, está correndo muito risco. O atual modelo, a Embrapa já nos diz que a cada 11 minutos, um produtor abandona a atividade. Então, está errado, gente. Nós temos que parar de focar em volume e passar a focar em rentabilidade. Parar de pensar em vacona gigante e pensar em vaca eficiente. E aí vem o compost. Gente, compost barn ou esses sistemas confinados são fantásticos. Você jamais vai me ver falando mal. Só que você vira ração dependente. Se o leite abaixa ou a ração sobe, você fica refém do mercado. E aí, quando eu prendi meu gado no compost, meu leite subiu 25%. Beleza? Porra, tá tudo corrigido no compost. Né? Você tem temperatura boa, você tem comida boa, você tem cama boa, é tudo bom. Só que a pergunta que eu faço é, subiu 25%, não subiu? Mas onde esses animais estavam? O compost, dentre os sistemas confinados, é um ótimo modelo. Esses animais estavam no ótimo do a pasto? Esses animais tinham rotacionado redondinho, suplementação como suplemento, né? Corrigido certinho, não como complemento. Tinha sombra, tinha corredores corrigidos para não formar barro, usava bebedouro e coxo móvel para não formar barro, domina a cerca elétrica para fazer um rotacionado redondinho, para esse gado só comer ponta de capim. Tinha animal adaptado ao calor. Gente, animais europeus superaquecem na Europa. Eu trazer um animal que superaquece na Europa, é óbvio que eu tenho que virar especialista em resfriamento de gado. Só que será que se eu tivesse um animal adaptado, eu precisava virar especialista em resfriamento? Se eu fizesse sombra, e se eu fizesse irrigação? Ou seja, será que se esse animal tivesse tudo no ótimo
no sistema do pasto, aumentaria 25% o volume de leite quando eu fechasse animais? Eu tenho certeza que não. Mas quem que no Brasil tem o ótimo no pasto? Muito poucas pessoas. Então, as pessoas passam para frente o que conhecem, o que acreditam, o que confiam. Então, como muito pouca gente teve sucesso no leite a pasto, eles vão passar para frente o que eles conhecem, o que eles confiam, que é o sistema confinado. Só que a gente está vendo hoje, agosto de 2021, a crise que vivemos, mesmo recebendo altos valores no leite, o custo está muito alto e não se ganha dinheiro. Agora, imagine se esse gado tivesse comendo só ponta de capim. Se a gente focasse em rentabilidade e não em volume. Então, fica a dica. Falando em rentabilidade, nesses modelos tradicionais, a gente tem observado que o que ganha mais ganha 5%. Fazendas de neozelandeses no Brasil ganham 30%, porque eles prosperam lá com todas aquelas adversidades. Nesse paraíso tropical que é o Brasil, eles prosperam a ponto de comprar uma fazenda por ano. Sabe? Então, essa turma mais eficiente no pasto, no Brasil, está ganhando por volta de 30% de lucro líquido. Tá? Isso eu mostro para vocês. Eu tenho provas para vocês. E, falando em tendências, o mundo inteiro hoje valoriza mais produtos de gado a pasto. Manteiga de gado a pasto é a mais cara do mercado. Cooperativas na Europa hoje estão pagando prêmio para animais que passam pelo menos parte do dia no pasto. Então, manteiga de carne a pasto, leite de carne a pasto, de gado a pasto, são os mais valorizados. Ou seja, o mundo querendo o pasto e o Brasil sonhando em fechar. Tem uma incoerência gigantesca. Vocês devem ter visto já esse vídeo do então, é uma realidade muito dinâmica essa da agricultura. Claro que deu essa dimensão conhecida da agricultura brasileira. A nossa soja tem que ser competitiva. Não é só produzir volume, você tem que produzir barato para competir. Né? Não é isso a agricultura brasileira está fazendo. Volume, é preciso produzir barato. O Brasil é o maior ou está entre os maiores das principais commodities agrícolas do mundo. Café, laranja, soja, frango, boi, milho, açúcar, álcool, algodão. Nós estamos entre os maiores do mundo, exportadores do mundo. Por que o leite não? O governo, a gente há de convir, não ajuda muito, mas também não ajuda muito nenhum desses. É a mesma lei trabalhista, é a mesma estrada, é a mesma conta de luz, é o mesmo tudo. Isso prova que é um modelo de produção que não está competitivo para o mundo. Para você ser competitivo, você tem que ter volume, qualidade e custo de produção baixo. É o que ele fala, não adianta produzir muito, tem que produzir barato. Então, a gente não exporta leite porque a gente não tem custo de produção barato. Apesar de todo esse sol, apesar de todo esse pasto. No corte, gente, é a mesma coisa. Um monte de evidências dizendo que é melhor de carne a pasto, tem vantagem, é mais saudável e que é mais cara. Tendência mundial. Você anda na Europa, América do Norte, a gôndola de carne mais cara, olha lá, 100% grass-fed beef, 100% carne de gado a pasto. Então, volto a falar, o mundo pedindo por animais a pasto e a gente sonhando em fechar. Existe uma incoerência nisso. Ainda no corte, como eu disse para vocês, a gente não evoluiu para ter uma pecuária de precisão no pasto. Aonde a gente tem uma pecuária de precisão? No coxo. Então, é mais gerenciável, é mais controlável, e está todo mundo indo, já tem confinamento de bezerro, de desmama, confinamento de recria, já tem fazendas confinando a vaca parideira. Nada contra, desde que a conta feche. Esse, por exemplo, esse projeto de vaca parindo no confinamento, a gente inclusive está envolvido. Lá a conta fecha, porque eles verticalizaram, eles vendem a própria carne. Aí, beleza. Gente,
Assim como eu defendo o neozelandês lá, se a conta fecha, beleza. Se eu tenho um bom contrato, beleza. Agora, se eu vendo, se eu não tenho nada diferenciado, eu vendo commodity, ou eu fico esperto com o mercado, ou eu vou correr um risco gigante de quebrar e sair da atividade. Então, uma provocação ainda. A gente sabe que a América do Norte é referência mundial em sistemas confinados. Não é verdade? A Nova Zelândia é referência mundial em sistema de pastejo intensivo. Só que a América do Norte é boa de coxo porque praticamente não tem pasto. A Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem ração, não tem grão, não tem ração, não tem coxo. Fica caro. Trazer de fora, então, mais caro ainda. Então, a América do Norte é boa de coxo porque não tem pasto, vai ter alguma coisa de pasto na região da Flórida. Eles são bons no que podem ser. A Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem ração, então é boa no que pode ser. Qual que é o melhor modelo para o Brasil? Gente, o melhor modelo para o Brasil é usar os dois. Né? A gente pode ser bom de pasto e já é bom de coxo. Eu ando pelo Brasil inteiro e a gente tem sistemas confinados, tanto leite quanto corte, se bobear, melhor que americano. Agora, se você me perguntar quantas fazendas eu conheço que têm sistemas eficientes como os neozelandeses, vai ser difícil contar. Então, a minha utopia é que a gente seja tão bom no coxo, tão bom no pasto, como a gente já é no coxo. A gente evoluiu com uma pecuária de precisão no coxo e ainda não evoluiu com uma pecuária de precisão no pasto. A gente aceita ter pasto rapado e pasto passado de forma muito tranquila. A gente aceita essas perdas. Tá? Aqui, ó. Isso aqui é um dado científico. A academia, a pesquisa brasileira já nos prova que piquetes grandes, a mais de 300, 400 metros de distância do bebedouro, perto do bebedouro, o capim rapa, no fundo do piquete, o capim passa. Praticamente todas as fazendas do Brasil se encontram esse cenário. E isso não dói em ninguém. Bem colhido vai ser o meio do pasto. Gente, isso é a mesma coisa que eu estar feliz em colher 40% da soja. Você conhece algum produtor de soja, de milho, feliz em colher 40%? E toda fazenda no Brasil encontra esse cenário e a gente, como é que soluciona isso? Via suplemento. Aí essa fazenda tem o GMD legal, tem a produtividade por hectare legal, só que esse pasto mal manejado, via de regra, degrada. E aí daqui 3, 4 anos eu sou obrigado a reformar esse pasto. Então esse modelo de produção, onde a gente corrige o erro do manejo do pasto via suplemento, e reforma esse pasto frequentemente, é aceito e ninguém reclama. E qual que é a solução para isso? Subdividir mais. E por que a turma não subdivide mais? Porque o custo a ser convencional está proibitivo. Gente, uma bola de arame hoje está próximo a R$1.000. 1 quilômetro de cerca convencional é algo em torno de R$15.000. Muitas vezes, R$15.000 vale mais que a terra. Então, como é que aprendemos na universidade? Eu sou veterinário, tenho 25 anos de formado, estou há 9 na empresa. Confesso para vocês que eu não sabia a função até entrar na empresa, ou seja, eu tinha 16 anos, andando em fazenda todo dia, eu não sabia a função de um isolador de canto, da carambola, da castanha, eu não sabia a função disso. E igual a mim, todo mundo, porque a gente não aprendeu isso na universidade. Nós não somos culpados por não saber aquilo que não nos ensinaram. A ferramenta que a gente vinha usando para corrigir esse problema, isso é um problema real, é a suplementação e é a reforma. Por isso que ninguém reclama. Porque nós não tínhamos, se não tem solução, né? Se não tem remédio, remediado está. Então, gente, a cerca elétrica é assunto de doutor, sim. A cerca elétrica é ferramenta para manejar pasto. Ela é que vai garantir eu ter maior eficiência de pastejo possível. Só que a gente não a domina e a gente não consegue ter eficiência de pastejo. Olha que fantástico isso. Essa fazenda nem cerca convencional
fixa usa. Eles levam o gado como se fosse uma colhedeira colhendo pasto. Entenderam? Então, isso é pecuária de precisão a pasto. Como nós não temos o domínio da cerca elétrica, nós não temos isso. Nem as universidades pesquisam esse tipo de coisa, porque eles não dominam a cerca elétrica. E por que eles não dominam a cerca elétrica? Porque os nossos mestres foram formados em épocas onde madeira era de graça. Derrubava, abria a fazenda, com a madeira da fazenda, piqueteava a fazenda toda. Hoje não é assim mais. O arame era muito mais barato, a mão de obra era muito mais barata. Então, a turma foi evoluindo sem a possibilidade da cerca elétrica, sem a possibilidade da cerca convencional mais, via suplementação. Então, por isso nós dominamos a pecuária no coxo e não desenvolvemos pecuária de precisão a pasto. Mas isso precisa mudar. Isso precisa mudar porque tudo quanto é previsão diz que 40% dos produtores vão sair da atividade em breve. Na Nova Zelândia, ou o cara é extremamente eficiente, porque lá ele tem que ter o plano A, se nevar demais, o plano B, se chover demais, o plano C, se tiver seca demais. Sabe? Então, eles não têm a ração como muleta. Se ele não é eficiente lá, ele quebra. No Brasil, nesse paraíso tropical, dá para a gente manter ainda muita gente na atividade, mesmo ainda não sendo o top da eficiência. Imagina esse êxodo rural, meu Deus, se todos esses 40% saírem da atividade. Imagina as cidades como vão ficar. Sabe? Então, eu vivo do pecuarista. Eu torço e vou trabalhar por ele para que ele tenha sustentabilidade. Tá? E o que me entristece, o que me angustia, é que essas informações já chegaram para o grande produtor no Brasil. Então, esse aqui é um vídeo de um pivô central de um gigante grupo de pecuária no Goiás, aonde ele é um pivô central. Esse gado está dentro de uma fixa. Então, cerca elétrica fixa é o perímetro do pivô. E esses 1.800 cabeças de recria de Nelore estão dentro de uma fixa com duas linhazinhas de cerca móvel, e essas duas linhas eles vão recolhendo e passando para lá. Então, faz assim, ó, recolhe uma e põe outra, recolhe uma e põe outra. Então, essa cerca vai rodando, o gado vai andando dentro desse pivô, eles regulam a carga animal via área, então faltou pasto, eles aumentam o tamanho da pizza. Sobrou pasto, ele reduz o tamanho da pizza. O Brasil só trabalha com ajuste de carga animal via lotação, pondo e tirando gado. É muito mais inteligente trabalhar com ajuste de carga animal por área. Então, faltou capim, aumenta o tamanho da área. Sobrou capim, diminui o tamanho da área. É muito mais inteligente. Né? Com lotação, eu sou obrigado a ter área pulmão, eu sou obrigado a ter um gado pulmão, sabe, um gado de sobra. Eu vou ter que assumir que parte faltou. Eu vou ter que tirar os animais do sistema intensivo. Está na hora de comprar, está na hora de vender. Cara, é muito mais complexo. Então, assim, cola no neozelandês, com todas aquelas adversidades que eu falei para vocês da Nova Zelândia, e por eles não serem presos a modelo nenhum, não terem paixão por nada, a não ser por conta, se eles não estão fazendo, gente, dificilmente vai dar certo. Porque eles testam, se dá certo, fica, se não dá certo, sai. Então, o que me angustia é isso. Quanto que esse cara gastou de estrutura? Gastou quase nada. Ele tem uma cerca perimetral com poste a 20 centímetros, a 20 metros um do outro. E não piqueteou, ele está com duas cercas só móveis que ele tira uma e coloca a outra, tira uma e coloca a outra. Um poste de vergalhão a 30 metros um do outro, segurando um Nelore de recria. Esta fazenda, gente,
retardou a entrada em confinamento em mais de 25 dias. Então, vamos fazer a conta de hoje. Ó. Hoje, uma diária de confinamento está algo em torno de R$ 25. 25 vezes 25 dias, vezes 25 vezes 25 dias, vezes 1.800 cabeças. R$ 1.125.000. Esta fazenda, com 1.800 cabeças, deixou de gastar em diária de confinamento. Então, ela retardou e diminuiu o período de confinamento, porque a eficiência de pastejo deu um ganho diário que valia a pena manter eles no pasto, em vez de botar no confinamento. Então, eu não sou contra sistemas confinados, só que a gente tem que usar ração de forma estratégica e não de forma compensatória. Se a gente usar ração, porque a gente pode usar ração e a Nova Zelândia não, de forma estratégica, a gente não vai ter esses 40% de produtor saindo da atividade. É por isso que eu luto. E aí eu disse para vocês que não é culpa nossa não dominarmos uma tecnologia que a gente não foi treinado. Isso aqui é um centro de pesquisa famosíssimo, referência nacional, cheio de cerca elétrica, né, de pesquisa brasileiro. Cheguei lá, a fazenda estava com 1,6 kV. K é 1.000, né? Essa aqui tinha mais choque, tinha 1.600 volts. E olha o que acontece com 1.600 volts. Volts, vamos pôr a mão no arame, põe aí. Aí, ó. Então, assim, se eu não tomo choque em centros de pesquisa, como é que eu posso esperar que dê choque na fazenda do seu Zé? Então, imagine o tamanho do desafio que é treinar um país inteiro que nunca deu atenção para essa tecnologia. E volto a falar, não é culpa nossa, técnico, não dominar aquilo que não nos ensinaram. Graças a Deus, a gente tem tido apoio como esse, hoje aqui, de várias Embrapas, de várias universidades que têm nos apoiado para levar essa tecnologia para mais pessoas. Porque se eu dominasse a elétrica, eu vou conseguir ter alta eficiência de pastejo. E essas pessoas, por exemplo, eu tenho dado aula na Exalc, já dei 15 aulas, aqui no seminário que eu fui convidado para dar nota. Então, na Exalc, já está valendo nota a cerca elétrica. Mas já dei aula no FMG, aí no Rio, aí já fez algumas coisas. Na Embrapa de Coronel Pacheco e a segunda unidade aí no Rio também, está para começar alguma coisa. Eu faço parte da APPS, Associação de Profissionais de Pecuária Sustentável, que é uma reunião das principais consultorias de vários grandes pescadores do Brasil, que a gente leva a pecuária sustentável. Tá? Então, eu estou hoje como diretor de comunicação, inclusive. Bem, isso tudo foi para contar para vocês o que é a cerca elétrica. Vamos entrar na cerca elétrica agora. Cerca elétrica, gente, é a substituição da estrutura por choque. Quem passa a segurar o animal não é mais a estrutura, é o choque. Então, uma vez que eu sei que quem segura o animal é o choque, não a estrutura, eu gastar com a estrutura é rasgar dinheiro. Então, olha que bacana esse vídeo. Wild bears who have never experienced a shock typically touch the water with their nose, get shocked and run away. Caretakers at the Grizzly Discovery Center say that this is what new bears do. É uma estrutura reforçada? Não, não é. Sabe? São 3 fios eletroplásticos com vareta plástica impedindo o urso de entrar lá. Então, gravem isso. Quem segura o animal é o choque e não a estrutura. Esses aqui são os 3 pilares da cerca elétrica. Potência bem dimensionada, meu fio bem isolado e um excelente aterramento. Como é que se dá o choque? Todo edificador, gente, tem no mínimo 2 botões, um do aterramento e um do choque. Do aterramento, obviamente, eu faço o aterramento, e aqui, ó, eu fiz uma cerca com 2 fios de choque. Como é que se dá o choque? O animal toca no arame do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo, e pelo solo corre até o aterramento. Quando o choque chega lá no aterramento, é quando o animal sente o choque. Mas, em solos secos ou arenosos, eu não tenho condutividade nesse solo, o choque não retorna para o aterramento
e esse animal não sente o choque. Então, para regiões onde eu tenho seca ou eu tenho solo arenoso, o modelo de cerca, obrigatoriamente, tem que ser esse aqui, onde eu intercalo um fio de choque, né, ligado ao botãozinho vermelho normalmente, com isoladores, e um fio sem choque, sem isoladores, que eu ligo ao aterramento e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Gente, sempre para ter o choque, eu preciso de um bom choque acima. Você viu que eu mostrei lá 1.600 volts, eu boto a mão. O mínimo que precisa ter, no mínimo 4.000 volts. Se você não tem 4.000 volts, o animal não sente o choque. Então, precisa ter no mínimo 4.000 volts e o retorno. Se eu não tenho retorno, o animal não sente o choque. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Passarinhos sentem 30.000 volts e não toma choque. Por quê? Porque não toca em nada aterrado. Ok? Precisa do aterramento, precisa do retorno. Para regiões de solo seco e arenoso, eu vou intercalar um fio de choque e um fio sem choque. Esse fio sem choque eu ligo no aterramento, não uso isoladores e faço mais aterramentos ao longo do caminho. Então, esse fio sem choque passa a fazer o papel de um solo condutivo. Sempre é positivo e negativo. Tá? A melhor maneira de entender a cerca elétrica é comparar ela com o sistema hidráulico. A bomba d'água empurra a água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais vazão. O eletrificador, a unidade de potência não é HP, chama joule. Então, quanto mais joule, mais empurro a voltagem. Mais HP, mais empurra a água, mais vazão. E mais joule, mais voltagem. Eu disse para vocês, nós precisamos ter no mínimo 4.000 volts. Para o gado começar a respeitar a cerca. Então, se você não tem 4.000 volts, é como não ter água chegando no final da sua tubulação. Se você não tem água chegando no final da sua tubulação, você vai sair procurando problemas ao longo do caminho ou vai se dar conta que a bomba d'água é pequena para o projeto. Então, se você não tem 4.000 volts, você vai sair procurando problemas ao longo do caminho ou vai se dar conta que a bombinha de choque está pequena para o projeto. E quais são os problemas na água? Furos, né? Redutores e vazamento. No choque é a mesma coisa. Redutores e vazamento. O que são vazamentos? Todo material não isolante, né, que toca o meu fio do choque é um vazamento, é um furinho. E redutores são emendas, conexões, variação de calibre. Então, eu estou vindo com arame grosso, faço uma pontezinha com aramezinho fino. É um redutor. Então, é muito semelhante a qualquer outro motor. Uma bomba d'água, por exemplo. Então, se eu não tenho 4.000 volts no ponto extremo da minha cerca, eu vou tentar tampar os vazamentos e recuperar a fluidez desse fio para que ele não pare, não reduza nas emendas, nas conexões, tá? Ou nos furinhos. Então, ou eu corrijo isso, ou eu boto mais HP. Lembra que eu falei para vocês que a mão de obra na Nova Zelândia é caríssima? Lá, eles aumentaram a potência dos eletrificadores, eles monitoram mais a cerca, e aí eles medem. Baixou o choque? Vai lá e olha, quanto custa para eu recuperar a fluidez desse choque? X. Não, é melhor eu botar mais joule do que eu limpar a cerca. Então, imagina uma tubulação onde a água não está chegando bem lá. E em vez dele tampar os furos ou arrumar os redutores, ele põe uma bomba maior. Ele continua vazando, só que ele compensa isso. Então, lá na Nova Zelândia, com a mão de obra cara que eles têm lá, na maior parte dos casos, eles optam em aumentar a potência da bomba em vez de recuperar a cerca. Entenderam? Então, e não existe, gente, motor nenhum que você garanta alcance sem dominar as variáveis. Olha o carro da gente. Ah, Ernesto, seu carro faz quantos quilômetros por litro? A resposta é, não sei. Correndo devagar, pesado ou leve, que tipo de estrada? Então, você tem um monte de variáveis.
Ninguém pode garantir. Se imagine chegando numa loja de hidráulica, falando assim, escuta, eu estou com 2 km de tubo, que bomba que eu uso? Rapaz, a turma vai rir de você. Porque ninguém garante alcance sem dominar essas variáveis. Sua tubulação está subindo, descendo. É grossa ou é fina? Tem muito canto, curva, redutores, vazamentos. Né? Ah, Ernesto, esse eletrificador é para quantos quilômetros? Não sei. Se o arame é fino ou é grosso? Grosso é bom, fino é ruim. Né? Você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Eu não sei de onde que tiraram que o choque tem que ser fino. O arame tem que ser fino. Gente, isso é contra a lei da física. Então, um bom arame é o mais grosso possível e o mais liso possível. Uma vez que ele enferrujou, ele fica mais rugoso, mais áspero, mais difícil de choque correr. Então, quando a gente entende que a cerca elétrica é muito parecida com água, fica mais fácil o entendimento na fazenda. Tá? Então, essa história de alcance é um chute. Mas a gente acaba usando, sim, alguma relação em quilômetro. O que a gente faz? Porque já que o Brasil é acostumado nessa bobagem, na Nova Zelândia não existe isso. O cara compra a maior bomba que ele puder comprar, porque a maior bomba de choque, ele vai ficar mais tranquilo. Pode sujar a cerca, que mesmo assim ele compensa com mais potência. Essa é a ideia. Mas no Brasil, criou-se essa cultura do quilômetro, e a gente acaba usando uma história de quilômetro. O que você vai fazer? Você vai pegar o mapa do seu piqueteamento, vai somar quanto de cerca total tem. Tá? Ah, deu 30 quilômetros. 30 quilômetros total de piqueteamento. 30 você divide por 5. É 1 joule para, no máximo, 5 quilômetros de cerca. Então, 30 por 5, você precisa de 6 joules. Óbvio que isso não é regra. É a mesma coisa que eu falar para você assim, calcule que seu carro vai fazer 1 litro para 5 quilômetros, que dificilmente você vai ficar a pé. Verdade. Só que é garantia que 1 para 5 no seu carro é garantia que você não fique a pé? Não, não é. Você pode ficar preso num atoleiro, você pode ficar preso num trânsito cidade grande, você vai gastar mais do que 1 para 5. Só que 1 para 5 no seu carro, dificilmente você não vai chegar no seu destino. A mesma coisa é aqui com o choque. Não é regra. E se você quiser, é uma estratégia melhor ainda, você apertar essa proporção, usar 1 joule para 2 quilômetros. Então, nesses 30 quilômetros de cerca, usar, em vez de 6 joules, usar uma bomba de 15 joules. Aí você vai ficar tranquilo por muito mais tempo. Essa cerca vai aguentar muito desaforo, você vai aguentar ainda ter choque forte na cerca, acima dos 4.000, que é o mínimo que o gado precisa para respeitar. O que o eletrificador faz, gente? Ele capta a energia, seja da tomada ou da bateria, da tomada 110 ou 220, ele faz o mesmo choque. Então, ele armazena essa energia, armazena e dá um tiro. Tá? A capacidade dele de armazenar chama joule acumulado. E o tiro, propriamente dito, joule liberado. A conta, essa divisão de 1 joule para 5 km de cerca, você vai fazer sempre baseado na informação do joule liberado. E aqui é um gráfico exemplificando, ilustrando o tal do joule. Todo eletrificador, do menorzinho ao maior, libera voltagens acima de 10.000 volts. Do menorzinho ao maior. Então, aqui é um gráfico voltagem sobre tempo. Então, quanto mais joule ele tem, maior é a onda desse choque. Uma onda mais gorda. Então, todo pico de todo eletrificador é muito semelhante, acima de 10.000 volts. Só que quanto mais joule, mais gorda essa onda. E uma onda mais gorda, ela empurra mais. Uma onda mais gorda, ela rompe barreiras, supera resistências. Então, vai manter meu pico de voltagem por maiores distâncias, que, na verdade, é um erro falar em distância. Na verdade, a gente está superando resistência. Mesmo um arame grosso e novo, ele oferece uma resistência para o choque correr nele. É uma resistência ao choque menor, óbvio, do que uma resistência que eu vou ter num arame fino e enferrujado. É muito mais difícil o choque correr num arame fino e enferrujado. É muito mais fácil ele correr num arame grosso e galvanizado, brilhando. Então, entendam isso. Não é distância, é vencer resistência, ok? Então, diante desse cenário, onde tecnologia dominada não funciona, tecnologia não dominada não funciona,
a grande maioria dos produtores pararam de botar dinheiro bom em negócio ruim. Então, se não funciona, se eu não fico satisfeito, se não tem sucesso, por que eu vou botar dinheiro nisso? Então, o mercado migrou para materiais baratos, descartáveis e da gambiarra. Vocês vão concordar comigo que quem está usando cerca elétrica hoje é o produtor muito pequeno, que ele reutilizou aqui, nesse caso, ele reutilizou a mangueirinha de irrigação, que não tem filtro UV, e plástico, gente, que ressecou, não é mais isolador. Ele reaproveitou um arame vermelho de ferrugem, arame enferrujado não é um bom condutor, e ele tem lá, ó, 0,6 kV na cerca. K é 1000, esse cara tem 600 volts na cerca dele. O gado para ali dentro? Óbvio que não, precisava ter 4.000. 600 não para ninguém. E aí ele não confia na tecnologia, fala mal da tecnologia, mas nem voltímetro ele tem para saber se tem choque ali. E fala mal da tecnologia. Muito comum também é encontrar esse cenário. O que é isso aqui? Uma cerca convencional com um choque fake. Se você botar a mão nessa cerca aí também, você não toma choque. Porque ele foi obrigado a fazer isso porque ele não tem choque. Aí ele gasta em estrutura. Isso não é uma cerca elétrica. Cerca elétrica é a substituição da estrutura por choque. Ok? Então, ficou mais barato? Ele vai reduzir o tamanho das parcelas? Ele vai ter mobilidade? Não. Ele vai ter maior eficiência de pastejo? Não. Então, ele só gastou mais. Assim, deixa eu até tampar a cara desse cara que eu peguei na internet, essa foto. Esse cara aqui tá faceiro, orgulhoso, posando para foto, com a cerca que ele acabou de fazer bonito, e ele fez certo, né? Ó, ele intercalou fio sem choque com fio com choque. Eu sei que é com choque, porque esse fio tem isolador. E outro fio sem choque. Perfeito. Intercalou positivo e negativo, que é o que a regra manda. Só que eu sei que essa cerca não está funcionando. Como é que eu sei? Olha a cangaia aqui, ó. Se ele precisou botar cangaia, é porque não tem choque. Porque o animal não está tomando choque. Então, isso é o cenário, isso é o quadro nas fazendas do Brasil. A tecnologia funciona assim. Funciona assim porque não é dominada. Até aproveitando aqui já, outro dia eu assisti uma palestra de um pesquisador renomado. Quando você plantar mudas de árvores nos seus pastos, você não pode usar esse pasto por 1 ano e meio, esperando essa muda alcançar um diâmetro de altura de peito de X milímetros. Gente, e se ele dominasse a cerca elétrica levinha? Ele poderia usar essa cerca, esse pasto no mesmo dia que ele plantou as mudas. Só que, se nem esse pesquisador eu alcancei, sim, volto a falar, não é culpa dele ele não dominar a cerca elétrica, porque ele não aprendeu na faculdade, ele tentou usar com as informações e materiais aí dispostos e não teve sucesso. Por quê? A indústria acompanhou esse movimento, já que o produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim, a indústria acompanhou esse movimento e começou a fazer um material barato e descartável para esse mercado. Então, o material que está aí disposto não serve para uma pecuária profissional. Vocês vão entender por quê. Só que a culpa desse cara não saber não é dele. E o meu entendimento, na hora que eu vi esse cara falando isso, falei, cara, a culpa é minha, a culpa é da minha empresa, porque a minha empresa é líder mundial, a minha empresa é pioneira nisso, a minha empresa tem 25 anos de Brasil. Se esse cara não sabe hoje, depois de 25 anos, prova que eu demorei para alcançá-lo. Então, é bacana isso, é óbvio que eu tenho interesse comercial, óbvio. Só que é muito legal você trabalhar com uma tecnologia que você vai fazer o bem, sabe? Você vai fazer esse cara ser mais eficiente. Você deve conhecer o pessoal da Apta de Colina, o Gustavo e o Flávio, o doutor Gustavo e o Flávio, do Boi 777. Assim como todo mundo, assim como eu, eles também não dominavam a cerca elétrica. Eu me aproximei deles, eles me abraçaram, assim como vários outros renomados pesquisadores do país, e isso eu tenho que agradecer muito a generosidade dessa turma. Ernesto, me ajuda a fazer um projeto aqui de piqueteamento. Aqui são 4 módulos de 8 piquetes com uma praça no meio, vai ser bastante cerca, você me ajuda? Eu ajudo, mas você deixa eu fazer a cerca do meu jeito? Aí eles toparam. E aí, o que a gente fez lá, gente? Cada linha dessa de cerca, dos 4 módulos, eu fiz de um modelo. A gente
desenvolveu lá uma cerca com poste de madeira, poste de vergalhão, poste de vareta plástica, poste de fibra de vidro, tipo de fio, o fio eletroplástico ultra, que é um fio melhor nosso, ou arame, e distâncias entre postes de até 50 metros. Gente, depois de um tempo de uso da tecnologia, eles descobriram que nenhum animal, e era um projeto com programação fetal, então tinha vacas e bezerros nesses rotacionados ali, nenhum animal varou a cerca. Eles ficaram maravilhados. Imagina o tanto de coisa que dá para fazer com uma cerquinha com 50 metros de distância de um poste para o outro. Sabe, é uma revolução quando eu domino uma tecnologia dessa. Tá? Que eles não dominavam, assim como ninguém de nós dominava. Bem, se eu tenho uma cerca bem dimensionada, qual que é a primeira grande vantagem dela? Olha que bacana esse vídeo. Tem que tomar uma paulada agora. Olha. Se eu tenho uma cerca bem dimensionada, a primeira grande vantagem é que o animal respeita mais. A segunda grande vantagem... Agora. Olha. Aliás, voltando aqui. A primeira grande vantagem é que o animal respeita mais. Mas nesse vídeo, eu gosto demais desse vídeo, que ele ensina outras lições. Primeiro, reparem que o arame da cerca elétrica não é tensionado como corda de violão. Agora. Ele é bambo. Terceira coisa que esse vídeo ensina, que tem que intercalar sim positivo e negativo. Repare a poeira que levantou esse chão, estava um talco isso aí. Então, quando ele toca no fio de baixo, não toma choque. O cupim dele toca no fio do meio, é a hora que ele toma choque, fecha o cu, toma pancada, ele salta para trás, não tem esse papo, na minha fazenda toma choque, salta para frente. Meu amigo, com uma pancada dessa, ninguém salta para esse problema. Salta deste problema. Tá? E que a gente segura cruzamento industrial, sim. Eu tenho ouvido muito por aí, rapaz, parei de fazer cruzamento industrial porque nada segura os pretinhos. Nós seguramos sim, sabe? Seguramos qualquer tipo de bicho. Vocês viram lá que segura urso, tá? E este comportamento do animal que enfia a cabeça na cerca tem que tomar uma paulada é o comportamento do animal que não conhecia o bom choque. Depois que ele conhece o bom choque, ele não enfia mais a cabeça na cerca, e eu vou te mostrar já como é que é o comportamento do animal que já conhece o choque. Então, a primeira grande vantagem, o animal respeita mais. A segunda grande vantagem... Comando é 5.800 volts, 5.900 volts. Diz respeito à economia de manutenção. Né? Lembra que eu falei que o neozelandês opta em aumentar o tamanho da bomba em vez de limpar a cerca? Só que é um projeto de integração lavoura-pecuária, onde eles plantaram o milho só depois de puxar a cerca. Tem uns 30 metros de distância de um poste para outro. E aí o milho cresceu, tomou a cerca, o choque baixou. O choque baixou não para esses 5.800 aqui, baixou para menos de 3.000 volts. Aí eles me chamaram lá. E eu cheguei lá e vi essa cena. Né? Vi essa cena aqui e falei, cara, aí é desaforo, vai ter que limpar essa cerca. É muita sujeira, é muita vegetação tocando esse arame. Não posso mexer nesse milho agora, me responderam. Então, só te sobra uma saída. Vamos tirar o de 6 joules que eu tinha colocado ali. Por que o de 6 joules? Porque eram 30 km de cerca. 1 para 5. Eu tinha um de 6 joules. Então, vamos tirar o de 6 joules e vamos botar um de 12. Aí eu tirei o de 6, botei o de 12 e o choque veio para 5.800 volts. Ou seja, a vegetação rouba choque sim. Só que é tudo uma questão de carga e potência. Ok? Né? Eu tinha menos de 3.000, o gado estava passando. Botei uma bomba maior. Aí, quando eu botei uma bomba maior, eu passei a usar uma proporção de 1 joule para 2,5 km. Entenderam? A vegetação rouba choque sim, só que é possível eu compensar essas perdas com mais potência. Importante. Quando eu aumento o tamanho do eletrificador, eu sou obrigado a aumentar o tamanho do aterramento. Então, eu vou falar já para vocês de aterramento, mas eu tinha 6 hastes de aterramento para uns 6 joules. No que eu botei um 12 joules, eu passei a botar 12 hastes, tá? Que eu vou mostrar para vocês já. Então, ó, primeira grande vantagem, o animal respeita mais. Segunda grande vantagem, reduz a manutenções menores, inclusive, do que uma cerca convencional. Porque se eu tenho um bom choque, gente, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, ela dura mais. Tá? Se eu tenho um choque, ela nem toca ela.
E a terceira grande vantagem é aquilo que eu falei lá no começo, é a substituição da estrutura por choque. Isso aqui é um experimento da Embrapa Gade Corte, com o Google, o pesquisador Rodrigo Barbosa. Da Embrapa Gade Corte, mostrando para vocês como é que constrói uma boa cerca no experimento do pesquisador Rodrigo Barbosa, o Guga. Isso aqui, gente, ele plantou... Vamos contar aqui quantos passos de uma lasca para outra. Ele plantou 3 espécies forrageiras juntas há 7 anos atrás. Ele está estudando a interação entre essas forrageiras. Então, isso é um experimento vegetal e não um experimento animal. O animal aqui é uma ferramenta de corte. Se o animal varasse a cerca, ele me mataria, assim como o pessoal da APA também me mataria. E olha só, 7 anos... 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 passos de uma lasca para outra. 50 passos de uma lasca para outra. E aqui a gente tem 7.300 volts. Gente, cerca elétrica tem que ter choque forte. Cerca elétrica tem choque forte e estrutura leve. Então, gente, imagina o tanto de coisa que dá para fazer com isso. Então, ó, se eu tenho um bom choque, o animal respeita mais. Se eu tenho um bom choque, eu reduzo manutenção. Se eu tenho um bom choque, eu reduzo o custo estrutural, vou poder piquetear muito mais minha fazenda, fazer piquetes pequenos e comandar o pastejo. Gente, se na sua fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. Tome conta da sua fazenda, domine a sua fazenda, tome posse dela, mandando no pastejo. E esse aqui é o comportamento de um animal que já conhece o choque. Eu vou adiantar aqui, que está namorando essa cerca há 1 ano. Tá vendo? Nelore, gente, testa cerca 2, 3 vezes por semana. Cruzamento industrial testa cerca todo dia. Tá? Então, é lendo esse papo que basta uma vez. Não, eles vão constantemente tocar a cerca, testar a cerca. E é lenda também esse papo que é comida que segura o gado. Pode até ser em sistemas de pastejo contínuo, mas em sistemas rotacionados, o piquete vizinho é tentador demais. Então, se eu não tiver um bom choque, o animal não para ali. Então, eu falei para vocês que 50% do sucesso é eu ter voltagens superiores a 4.000 volts na cerca e 50% do sucesso é eu ter o retorno. Reparem aqui essa lei aqui do positivo, né, do choque e do retorno. Joel, in the end, is taking his shoes off. He now has no insulator. Então, eles só sentiram o choque na hora que o 5º menino botou o pé no chão. Porque eles estavam com a mão na cerca elétrica, só que estavam todos isolados. Na hora que o 5º menino botou o pé no chão, aconteceu o choque, porque teve o retorno. Beleza? Então, falando em aterramento, como é que eu faço um bom aterramento? Eu devo fazer, no mínimo, 3 hastes de aterramento. Elas devem ser de aço galvanizado. Elas devem ter, no mínimo, 2 metros de comprimento, com 3 metros de distância. Se meu edificador é uma bombinha de meio joule até 3 joules, eu vou fazer um triângulo. Fazer um triângulo de 3 hastes. Se o edificador tem mais do que 3 joules, vou fazer uma haste por joule, ok? Aí, ó, por exemplo, aqui é um 6 joules. Vou fazer qualquer figura geométrica. Lá eu fiz um triângulo. Agora eu fiz um desenho qualquer aqui, 2 metros de profundidade, com 3 metros de distância. Aqui um aterramento em forma hexagonal, puxando para o centro. Muito bacana. Eu falei para vocês que a cerca elétrica é muito parecida com água. Então, quando eu falo em água, eu tenho que pensar numa linha mestra mais grossa, mais condutiva, andando o máximo possível na fazenda. Depois eu ramifico para fios mais finos, podendo chegar nos fios eletroplásticos. Então, fio eletroplástico, gente, é para sistemas móveis e temporários. Tá? Procure usar um arame grosso e bem galvanizado como linha mestra. Quando fazer passagens subterrâneas, usar um cabo subterrâneo da mesma grossura do arame e que tenha camada dupla de isolamento, vermelha e preta, para que realmente você não precise desenterrar esse cabo debaixo da porteira. Né? Lembra do cara da Nova Zelândia? O cara da Nova Zelândia não quer desenterrar isso. Então, ele quer fazer uma vez só. Então, confia
nos produtos deles. Aqui, ó, como é que é um sistema, o cabo do choque é esse aqui, passei por baixo da porteira, os dois fios sem choque, né? Esse fio do choque está ligado no eletrificador, os fios sem choque estão ligados no aterramento. Passo por baixo da porteira, guardando uma distância de 20 centímetros entre eles e sigo viagem. Pronto, porteira aberta ou porteira fechada, o choque está correndo na cerca. Passagens, conexões. Nunca, né, 99% das pessoas daria o famoso nozinho aqui, ó. Traria o cabo e daria o nozinho. Só que o nozinho, gente, quando eu dobro ele, ele quebra a galvanização do arame, vai enferrujar, eu vou ter um monte de molinhas enferrujadas. Fazendo as que eu substituo o nozinho pelo grampo, o choque sobe 25%. Então, olha o tanto que reduz o famoso nozinho. Isoladores. Isoladores externos, isolador de passagem, isolador de linha, são esses, né, usados nos postes. E os de canto, a carambola, a castanha, né, que são outros nomes para o isolador de canto. Eu gosto muito do W, mas o Brasil aprendeu a usar isolador mangueirinha. Por que aprendeu a usar o isolador mangueirinha? Porque não tinha choque. O isolador é muito, muito fraco. Então, constantemente, os animais estavam forçando a cerca. E se forçar a cerca, dois dentinhos de plástico, isso aqui, óbvio que vai quebrar. Mas forçou por quê? Forçou porque está sem choque. Quais são os problemas da mangueirinha? A mangueirinha acumula água, a mangueirinha escapa. Ela vai escapar. No dia que você vai puxar esse arame, ela já vai correr junto com o arame. Se não escapar no dia, tenha certeza que um dia vai escapar. O arame acaba cortando a mangueirinha, ela acumula água, acumula terra, acumula inseto, que vai corroer o arame. Arame corroído, arame enferrujado não é um bom condutor. Tá? Se a turma está usando muito eucalipto, com durabilidade menor, quando esse pé desse eucalipto apodrecer, como é que você faz para substituir se o fio está passando por dentro do poste? Tem que desfazer tudo. Novamente, neozelandês não usa por dentro, usa tudo por fora. E assim, e o arame, gente, sempre vai durar mais do que o plástico. Então, se você monta um isolador, monta uma cerca com isolador interno, dentro da lasca, dentro da estaca, você vai ter que desmontar o dia. Então, você vai passar o fio do choque por um isolador externo e o fio sem choque com um grampinho em U, por fora da estaca da lasca também, para caso uma apodreça, você substitua de forma muito rápida. Alturas, 40, 80, 1,20. Você vai segurar todo tipo de bubalinos, bovinos e equinos, né? O fio do choque, preferencialmente o do meio, e os negativos, né? Os sem choque ligados ao aterramento de fora. Por quê? O bezerro toca nesse e nesse, o adulto toca nesse e nesse. Mínimo de 4.000 volts para bovinos, bubalinos e equinos. Para animais de pata pequena, para animais caprinos, suínos, silvestres, você vai usar, começar a cerca mais baixo, intercalar positivo e negativo e usar uma bombinha de choque maior. Por quê? Lembra que eu mostrei? O choque desce pelo corpo do animal até o solo, corre até o aterramento e volta. Quanto maior a pata do animal, mais choque ele descarrega e sente. Quanto menor a pata, menos choque ele descarrega e sente. Então, para animais de pata pequena, eu tenho que usar um eletrificador que tem uma onda de choque, um volume maior, para garantir que esse animal vai tomar mais choque. Intercalar positivo e negativo, porque esse animal tem dificuldade de fazer o terra. Então, para boi, é 4.000 volts e meio joule segura ele, sabe? Uma bombinha de meio e eu mantendo 4.000 volts, boi, búfalo segura. Agora, para animais de pata pequena, eu tenho que usar uma bomba maior e, em vez de manter 4 joules, tem que ser acima de 6 joules. Gente, de quanto em quanto tempo queima a televisão nos eletrodomésticos em casa? Raramente, não é? Por quê? Porque a nossa casa tem a rede elétrica protegida. Dá para proteger a nossa cerca elétrica também. Isso aqui é um kit para raio, para proteger meu notificador do raio que pode vir na cerca. O que eu fiz aqui, na verdade? Ó? Eu corto meu arame, instalo essa castanha, instalo a mola, instalo o centelhador. O eletrificador está aqui. Ó. O raio vai correr pela cerca, não passa pela castanha, a mola freia ele,
ele procura o caminho mais rápido para o aterramento, que o raio procura descarregar no melhor aterramento da fazenda. Então, ele vai correr pela cerca caçando esse letificador, porque o letificador, muitas vezes, tem o melhor aterramento da fazenda. Mas, fazendo isso, o raio não passa pela castanha, a mola freia ele, ele volta, a gente engana ele, né? Ó. Vamos mostrar aqui, a gente engana ele, ele vem para o fio de baixo, o fio de baixo está ligado no aterramento. E aí, eu só substituo essa porcelana toda vez que ela é estourada. E aí eu tenho que ter uma rotina de sempre olhar para ela e cuidar dela. Então, existe a possibilidade, sim, ninguém aguenta um raio no peito. O que a gente faz é desviar ele para o aterramento. Aí eu disse para vocês que a cerca elétrica tem manutenção menor do que uma convencional. E é verdade. Se eu tenho um bom choque. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir um bom choque. Como é que o cara da Nova Zelândia, que paga $20 por hora, faz? Ele tem um peão com um voltímetro na cerca, rodando a cerca todo dia? Não tem lá, e nós também não temos cá. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um gerenciamento da cerca dentro do eletrificador. Então, esses eletrificadores têm um visor digital que monitora a cerca toda. Aqui está marcando 8.700 volts médio na cerca. Está marcando que o aterramento está vazando 400 volts para o aterramento. Está dizendo que o aterramento não está bom. Eu preciso melhorar meu aterramento. E olha só que bacana que eu vou fazer aqui agora. Eu vou causar uma fuga. Comportamento. Eu mandar você soltar e você solta. Então, eu usei um vergalhão para causar uma fuga. 8.700 volts. Solta o vergalhão. Tá vendo? Baixou para 7.000 volts, ou seja, tá me dando uma fuga. Soltou o vergalhão, o choque baixou de 8.700 para 7.000. Tá me vazando via vergalhão 1.700 volts para cerca. Aí eu vou com esse voltímetro aqui, gente, ele me marca a voltagem média da cerca, se eu tenho perda, a quantidade de perda e o sentido para que lado que está essa perda. Eu vou bater nesse voltímetro na cerca. Olha lá, ó. Com 11 amperes de fuga, 12 amperes de fuga para a direita, seguindo a setinha. Eu vou seguindo, eu vou passar a fuga. Aí eu passei o problema. De 11, 12, caiu para 3 amperes. Caiu para 3. O que eu vou fazer agora? Aí eu vou desligar a cerca lá onde eu estou. Agora eu, usando a parte de cima do controle remoto, eu desligo o choque. Confiro se está desligado realmente. Confere se está desligado mesmo. Posso botar a mão na cerca, não tomo choque. Arrumo o problema e ligo de novo. E ligo novamente o choque. Meço para saber se voltou vejo o choque. Que está dando. Voltou lá, ó. 8.900 aí, ó. Então, no momento. Gente, sem isso daqui, como é que eu ficaria sabendo que eu estou sem choque na cerca? Com um telefonema. Ernesto, o gado foi para a pista e o carro pegou ele. Ernesto, o gado foi para a roça. Ernesto, o touro do vizinho entrou nas minhas novilhas. Então, o prejuízo pode ser gigantesco se eu não monitoro. Como é caro pagar alguém para monitorar, eles trouxeram isso para dentro do letificador. Então, eu ponho esse letificador num lugar visível, de fácil checagem, combino com esse funcionário de olhar esse visor todo dia, e eu não vou ter problema, e eu não vou ter manutenção. Se o choque baixou, lembra que eu falei para vocês que o gado fica um dia sem forçar a cerca? Então, se eu tenho essa rotina de olhar todo dia, eu nunca vou ser surpreendido. Então, se eu tenho esse visor, eu nunca vou ser surpreendido. E se eu tenho esse equipamento, eu vou, em minutos, descobrir onde é o vazamento. Sem ele, eu, às vezes, não descobriria onde é o vazamento. Tá? Eu disse para vocês que o material aí disposto se descartabilizou. Então, um bom plástico, de plástico virgem e com bastante filtro UV, é caro. A turma não põe isso. E olha só, o plástico que resseca, ele fica quebradiço e não mais isolador. Comum também não usarem plástico reciclado. E do plástico reciclado, você não garante que não vem resíduo metálico. E aí você compra o isolador achando que ele é isolador e, na verdade, ele é condutor, porque no lixo veio resíduo metálico. E aí você vai brigar falando que a cerca elétrica não funciona. Não funciona porque o material é ruim. Tá? Quer ver outro erro grave? Eu falei para vocês e mostrei para vocês que o arame tem que ser flexível. Então, você
vai puxar a sua cerca e vai esticar ela com a força da mão. Vai amarrar aqui na castanha, está pronto. Os lãs que ficarem muito bambos, você vai usar, depois do arame esticado, a catraca esticadora. Então, você vai encontrar a tensão que você quer, né? Ela veste assim o arame depois dele esticado, vestiu o arame, com o grampo, você vai prender ele, encontrou a tensão, pronto. Então, você vai usar catracas esticadores somente nos maiores lãs, ficando muito mais barato. Vantagem da cerca elétrica. Aqui é chover no molhado, né? Eu vou aproveitar mais o pasto, vou aumentar a lotação, não existe integração lavoura-pecuária sem cerca elétrica, eu não posso fazer a cerca pesada para depois tirar. Fácil e rápida construção, dispensa a mão de obra especializada. A maioria dos nossos projetos, a equipe da fazenda mesmo que faz a cerca. O gado fica muito mais dócil, é muito versátil, é uma barreira psicológica, não é uma barreira física. Prolonga a vida numa cerca convencional, provando que uma cerca elétrica é melhor do que uma convencional, o gado respeita mais. Baixo custo de instalação e manutenção, já provei para vocês aí nos vídeos anteriores, e contém também animais silvestres. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cerca de 3 fios, usando o vergalhão como poste, segurando o bezerro adulto. Então, essa cerca aqui, o bezerro toca nesse e nesse e fecha a pancada, o adulto toca nesse e nesse e fecha a pancada. O fio do choque eu uso em isoladores e o fio sem choque eu amarrei no vergalhão. E aí o vergalhão, além dele ser poste, ele é também aterramento auxiliar. Então, é um poste mais barato, que eu potencializo a minha cerca e, pô, eu preciso pagar a mão de obra cerqueiro para fazer uma cerquinha de vergalhão? É óbvio que não. Então, gente, lá no começo, a proposta da cerca elétrica é eu substituir estrutura por choque. Fios e fitas é para sistemas móveis e temporários. Olha aqui eu recolhendo uma cerca com carretel jumbo e o fio ultra. Olha a facilidade que é isso. Olha lá, ó. Confinamento. Isso aqui é um caso muito bacana. Olha o que esse cara tinha gastado em reforço estrutural nessa cerca desse confinamento. Tudo gado inteiro, sem capar, quebrava muito. Manutenção altíssima. Eles nos chamaram, colocamos um choquinho por fora. Olha o tanto que o gado passou a respeitar. Aí o proprietário entendeu, quem segura o animal é o choque, não a estrutura, fez novos currais de confinamento muito mais leves e baratos. Então, olha, ele entendeu que quem segura o animal é o choque, não a estrutura. Já comentei com vocês, integração lavoura, pecuária e floresta, pelo amor de Deus, né, gente? Faz uma cerquinha elétrica móvel ali, enquanto a muda está crescendo, depois você tira. Aras, bonito, seguro e barato. Quantas vezes você vê o animal, você tem que sacrificar o animal, ficou preso no arame liso, e olha, aí funciona. Aqui, o gado, a gente está cercando os animais com 2 fitas, uma fita eletroplástica de 1,2 centímetros. Olha como funciona. Funciona mesmo. They got horses. Should we tell her that fence is electric? No, hell no. Viu? Falei para vocês que funciona. Para competições, prova de laço, cavalgada, vaquejada, fazer um negócio bonito. E importante, gente. Bons edificadores como os nossos, que são vendidos em 120 países do mundo, a voltagem não ultrapassa 12.000 volts. Mais que 12.000 volts, normas internacionais proíbem porque é perigoso. E a amperagem, na tomada de casa, você tem 110, 220 volts, só que a amperagem é 20 amperes, 30 amperes, e é a amperagem que te mata. Então, tomar cuidado com voltagens superiores a 12.000 volts e usar um amplificador que não corra o risco de transportar para a sua cerca a amperagem na tomada, tá? Porque isso é perigoso. E, obviamente, a principal aplicação da cerca elétrica e a principal vocação foi e vai ser sempre para o rotacionado. Ernesto, só confia em cerca convencional. Olha aqui a vacuna gorda, comendo onde quer, passando pela cerca de arame liso. Eu trabalhei muito tempo com reprodução. Eu hoje, com o que eu sei e eu não sabia antes, jamais assumiria uma estação de monta sem ir lá checar a cerca. Eu insemino de Nelore, esperando que vai nascer bezerro branquinho, nasce tudo vermelho. Sabe? É uma coisa que a gente nunca deu atenção. É muito comum, eu já ouvi fazendo a tecnificada. Eu não pude botar gado lá porque o cerqueiro não terminou a cerca. E se ele soubesse fazer isso?
Vai! Olha que fantástico. Então, está proibido não colher pasto quem domina a cerca elétrica. Tá? Agora, essa aqui é muito legal. Isso aqui é um pasto de integração lavoura-pecuária em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Choveu e fez calor e o capim explodiu. Cresceu demais. Passou. Aí o produtor me ligou. Ernesto, eu plantei muito denso, era uma área que estava correndo, era uma área que estava correndo água. E se eu botar o gado ali, vai pisotear tudo, eu vou perder toda essa forma. O que eu posso fazer? Falei, cara, você topa fazer um strip grazing, pastejo de faixinha? Ué, topo. Aí fomos lá, ensinamos ele a fazer um pastejo em faixa. Olha que maluco isso. Agora acabei de mudar aqui mais 6 metros. Todo mundo comendo. Então, ele, a cada meia hora, ele botava 6 metros para frente a cerca. O primeiro corte, a gente fez assim. Ele manteve 2 caras ali, botando... Olha lá, um velhinho me ajudando ali. Gado tudo aqui botando essa cerca a cada meia hora, 5, 6, 10 metros para frente. E o gado veio comendo tudo. Nossa. Depois, para o segundo corte, ele fez parcelas de um dia. Só consegue corrigir isso quem tem o domínio da cerca elétrica. Importante aqui, ó, era uma categoria animal, ele usou um fio só. Por que também ele usou um fio só? Porque o solo é argiloso e úmido, tá? Olha esse equipamento que eu estou tentando trazer para o Brasil. E essa cerquinha aqui de móvel, cara. Esse equipamento que eu estou tentando trazer para o Brasil é um equipamento que toda fazenda na Nova Zelândia tem. Porque lá, como eu disse para vocês, eles sabem quantos quilos de matéria seca tem por hectare todo dia. E eles oferecem metro de área, né, metro quadrado por animal dia. Isso aqui é um cara maravilhado com a solução. Estamos iniciando um trabalho aqui na intercalou varetas plásticas com vergalhão, ó. E olha o que ele inventou, que bacana aqui, ó. O fio do choque está no isolador. E o fio sem choque, ele usou um suportinho do vergalhão ser aterramento auxiliar também. Fica muito mais fácil. E esse aqui é um professor de floricultura, Fábio, parceiraço nosso também, maravilhado com uma cerca móvel desta. Uma ferramenta aí extraordinária. Apartando, né, novilhas e touros. O Ernesto tá proibido perder pasto quem domina a cerca elétrica. Isso aqui é uma porteira automática, você não precisa mais descer do carro para abrir. E essa aqui é uma porteira elástica, corda elástica Bang. Fica muito mais fácil, muito mais durável. Tira aquela mola que cai na cidade, que enferruja. Essa da esquerda não desce mais do carro. E a da direita, a facilidade do cochete que ela abriu ali, ó. A felicidade que ela fica. Né? Tem tecnologia, gente. E aí quem domina a tecnologia começa a inventar moda. Olha um mata-burro elétrico. Nada mais é do que uma cerca deitada. O carro anda e o gado não. Olha lá como o gado respeita. Não passa. Tá? Isso aqui é um cara desmanchando a cerca convencional dele. Era de 4 em 4 metros. Bom dia, passando para 25 em 25. Tudo bom? Olha aqui, ó. Era uma cerca convencional. Esse aqui, diferente daquela cerca de um fio só, esse aqui é uma cerca também para uma categoria animal só que em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com solo arenoso. Então precisou usar um fio de choque e um fio sem choque ligado ao aterramento. Por sinal, essa fazenda virou matéria de DBO, porque além do gado andar, da cerca andar, a gente fez lá um bebedouro móvel. Olha que maluco isso. Então, o gado andava, a cerca andava, o bebedouro andava. Um engate rápido, né? Cada parcelinha ia levando a água junto. E aí você viu lá que na Nova Zelândia era o quadriciclo. No Brasil, gente, é a cavalo, é a motoca, que a gente faz as cercas elétricas móveis. Tá? Então tem solução, tem aplicabilidade. Não precisa ser daquele jeito que estão lá. Tá? Aí tem mais soluções, ó. Vareta de fibra. Essa é aquela vareta que lá no quadriciclo o cara passa o quadriciclo por cima. Porque não tem que ter resistência física cerca. Tem que ter choque. Tá?
Isso aqui, ó, o cara usando o choque como delimitador do gado, do búfalo comer feno. Então, tem tanta solução que pode ser usada com a cerca elétrica. Isso aqui é um negócio fantástico. Isso aqui na Fazenda Santanice, do Big Ben de Santanice, no Paraná. Eu cheguei lá, um pivô central também, ó. Olha isso aqui. Aqui é a junção da cerca elétrica fixa com a cerca elétrica móvel. Aí, moçada. Cerca elétrica é ferramenta para manejar pasto. Ó, essa do corredor é cerca fixa. Tá aí. E a outra é cerca móvel. Olha como é leve e barato. E aí, eles desenvolveram, em vez de puxar o bebedouro, fizeram um carrinho. O bebedouro e o coxo. Coxo móvel. Então, Fazenda Santanice. Gado, vai andando a seca, vai andando o coxo, vai andando o bebedouro. Tudo para otimizar. São receptoras? Tudo para otimizar o pastejo. E aqui o bebedouro móvel. Não, o bebedouro móvel lá. A mangueira, gente. Mostra para mim aí, Polaco e Juninho, por favor. Aqui da cerquinha, ó. A água vem da onde? Tá vendo a cerquinha elétrica aqui, ó? A mangueira tá para trás. O tubo vem aqui, ó. A mangueira tá vindo aqui. O engate rápido e ó o bebedouro. Mexe na bomba ali para ver se, por favor, Polaco. Olha aqui, gente. Olha como é que esse cara, como é que esse cara passa pela cerca. Tá aqui a fazenda. Dificuldade para o responsável aqui pelo pivô, pela cerca. Muito difícil, né? Então, gente, a gente está aprendendo na universidade. O mais moderno que a gente tem é o rotacionado de 8 piquetes. E o mundo tem total grazing, strip grazing, mob grazing, um monte de modalidades que a gente sequer estudou no Brasil. Não estudou porque não domina a cerca elétrica. Integração lavoura-pecuária, né? Tá tendo muito problema porque o cara, pela falta do domínio da cerca elétrica, cerca só o talhão, fica aquele talhão gigantesco, com esse erro de manejo, vai dar altura de palhada diferente, que você vai dessecar, que vai dar problema na profundidade do plantio da semente. Cara, corrigir isso com cerca elétrica móvel. Se eu conseguir fazer no período entre uma lavoura e outra, que eu tenho pasto ali na integração, se eu conseguir fazer vários cortes, esse capim perfila mais e manda mais raiz. E um perfil de solo melhor vai me dar uma lavoura melhor, mais resistente a veranico. E integração lavoura-pecuária, a gente está provando para nós que é possível ter pasto verde na seca. Tá? Então, cara, tem muita coisa para ser utilizada para a gente buscar eficiência de pastejo. Então, a gente tem soluções móveis, fixas. Eu disse para vocês que tem uma verdadeira central, o intuito não é mostrar comercialmente aqui. A gente lançou agora... Então, assim, quem tem cerca elétrica teria que ter um voltímetro e correr a cerca todo dia. Aí a coisa evoluiu para ter um visor. Basta olhar o visor. Depois a coisa evoluiu agora para essa informação estar no celular. Eu não preciso sequer mais mandar o cara ir lá olhar o visor. Eu baixo um aplicativo nos celulares de várias pessoas da fazenda e aí, via celular, eu monitoro a voltagem da cerca, eu aumento e diminuo, eu ligo e desligo via celular, eu ainda boto um alarme. Ó, se baixar de 5.000 volts, eu quero receber um alarme. Aí no meu aplicativo eu vou receber um alarme. Olha, baixou. Eu ligo para a fazenda, corre lá e arruma com o tal do voltímetro, indicador de falhas, que me mostra rapidinho aonde é o problema. Eu arrumo, desligo, arrumo e ligo de novo. Então, tem solução, gente, tem solução. Então, a gente tem equipamentos para todos, né, de 1 joule até 46 joules. Lembra que eu falei? 1 joule é para mais ou menos 5 km. Então, esse de 1 joule, uma cerquinha de 1 km, de 5 km. Esse de 46 joules é para mais de 100 km de cerca, real. Todos eles são passíveis de ser alimentados. Bateria, painel solar ou tomada, e o choque é o mesmo em todos. Aqui estão todas as opções. A gente tem também a linha Terco no Brasil, que é uma linha fabricada no Brasil, tem 3 anos de garantia. Só que melhor do que falar da garantia é falar o seguinte, que a cada 100 aparelhos vendidos, menos de 2 voltam para arrumar. Por quê? Porque a gente ensina a proteger. Tá? O que tem numa cerca elétrica? Postes, fios, isoladores, kit para-raio, interruptores, chave interruptora, catraca esticadora, grampo de conexão e as hastes de aterramento,
grampo de aterramento. E por que galvanizado? Porque 99% das nossas cercas, a gente liga o aterramento ao fio negativo da cerca. Arame de aço. Se eu uso material de cobre, vai dar zinabre. Eu não posso misturar metal. Então, eu tenho que usar material de um tipo de material só. Aço galvanizado. Vou selecionar o meu eletrificador de acordo com o tamanho da cerca. Tá? Quem tem cerca elétrica tem que ter voltímetro. Tem que ter no mínimo de 4.000 volts. Eu tenho que monitorar isso. Se a cerca passa perto de gente, por lei, tem que ter a placa. Tá? E aqui a cerca montada com 3 fios. Com 3 fios, gente, eu seguro de mamando caducando, em solo condutivo ou não. Tá? Cercas móveis, vareta plástica, fio eletroplástico. A gente tem o fio eletroplástico fino e o fio eletroplástico ultra, que tem mais fios metálicos e mais grossos, uma durabilidade maior e uma condutividade maior. Tá? Olha lá, ó. Então, o fio ultra ele é passível de carregar um choque para até 3.000 metros, enquanto que o fio eletroplástico normal nosso para 500 metros. Vou fazer uma travadinha. Soltou. Então, tem a fita, tem a corda bang, aquela corda elástica, tá? Quando você emenda fio, gente, não amarre, use um grampinho. Porque, por exemplo, o fio ultra tem 9 fios de alumínio. Se você amarra, você não tem garantia que os 9 fios vão encostar nos outros 9 fios metálicos. Com o grampo, você tem essa garantia, sem reduzir. O que não fazer? Isolador sacolinha plástica, isolador garrafa PET, isolador câmara de pneu e isolador sem isolador. A madeira, se estiver seca, rouba pouco choque. Mas na hora que estiver molhada, vai roubar muito choque. Então, evite esses vazamentos. Faz certo que dá certo. Tá? Então, o neozelandês desenvolveu a tecnologia para tirar trabalho. Não arruma pulga para se coçar, não. Faz o certo. Quem determina a distância entre postes? É o relevo. Vocês viram ali cerca com até 50 metros em região plana. Opte sempre, gente, para eletrificador alimentado via bateria e painel solar. Evite ligar o seu eletrificador na rede elétrica, porque a rede elétrica no Brasil oscila demais. Mas, se for usar na rede elétrica, use um DPS, que é um tipo de um T, que é um filtro de linha, mais um estabilizador e conecte sua tomada do parafuso do neutro, se liga no aterramento, ok? E aí você vai tentar proteger o raio ou as oscilações que vêm pela tomada. Mas, preferencialmente, alimente o eletrificador com bateria e painel solar. Cada bombinha, cada eletrificador tem que ter um painel solar dimensionado para ele. Porque o eletrificador gasta, o painel solar gera energia e a bateria armazena. Então, quanto maior a bateria, mais tempo sem sol você pode ficar. E bem dimensionado, um eletrificador com painel solar, você não vai ficar manco, ok? Para cada região do país tem uma posição correta e uma inclinação correta do painel solar. Para sudeste, ó, vira para o norte entre 30 e 42 graus. O painel solar deve carregar mesmo com baixa luminosidade. Tá? Esses nossos já vêm com suporte e um controlador de carga, que controla o carregamento e desliga o carregamento quando a bateria está cheia, dando maior longevidade para eles. Bem, aqui para terminar, alguns exemplos de sucesso. Isso aqui é uma fazenda em Tangará, da Serra do Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o Rafael Hogenstein, que é um parceiro nosso da Pantera Foundation. E aí eles estão dando um depoimento que nessa fazenda não se perdeu mais bezerro nenhum para onça depois das cercas que a gente colocou lá. E olha aqui, ó, isso aqui é o experimento que a gente fez com eles. O que eu fiz com eles? Lembra da história de pata pequena, mais jaule, intercalar positivo e negativo? Então a gente ensinou isso para eles. Eles foram fazendo estudos das melhores alturas e a melhor configuração para todas as espécies forrageiras. A Pantera é uma ONG internacional.
atua no mundo inteiro. E olha só que bacana o desempenho da cerca. Segura a onça, galera. Olha o gado passando lá no fundo. Tá? Então, a gente tem soluções, como vocês viram, para urso, para viado, para carneiro, para boi, para todo tipo de animal. Existem soluções. Olha, porco. Porco virou um problema também no Brasil inteiro, seja ele exótico, né, da fauna silvestre nossa, ou javali. E agora com uma outra ONG de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também mesma coisa. Ou seja, a gente está referendado por ONGs e gente muito séria mundo afora. Só que é para mostrar o custo, né? Hoje, essa cerca aqui ó, com 3 fios, né? Negativo, o de baixo negativo, e o do choque é o do meio. 3 fios de arame hoje, se for usar um próprio para choque, é R$750 mais ou menos, gastou R$2.250 de arame. A gente usou nessa cerca aqui 30 metros em distância de vergalhão. Então, são 33 postes por quilômetro. A R$15 mais ou menos, ficou R$500 de vergalhão. Usamos o Speedrite, que é o nosso top eletrificador de 6 joules, que é uma central de choque, não só um eletrificador, que é bem mais caro. Vocês viram que é importante gerenciar, mas a gente tem eletrificadores comunzinhos, sabe, de R$500, mas esse aqui, de 6 joules, que é esse aqui que monitora a cerca toda, custa mais ou menos uns R$6.000, mas por quilômetro, nós usamos em 20 km de cerca, saiu R$300 por quilômetro, tá? Acessórios, isoladores, cabos, a gente acabou gastando, dividido a soma total por quilômetro, mais ou menos R$300 por quilômetro. Então, mão de obra, não contratamos mão de obra externa, porque o vergalhão foi o pessoal da fazenda mesmo que fez essa cerca. 30 metros de distância de poste, 3 fios, 20 km de cerca, a equipe da fazenda mesmo que fez. Custo zero. Totalizando R$3.350 o quilômetro da cerca. E esta cerca, gente, é melhor do que uma cerca convencional, porque se eu tenho um bom choque, o animal não força ela, e ela dura mais, né? Ela é muito mais barata, eu posso piquetear muito mais minha fazenda, e tomar posse da minha fazenda e comandar o pastejo. E uma cerca convencional, cara, é próxima a R$12.000 o quilômetro. E esse animal vai ficar constantemente forçando essa cerca. Então, olha quão barato fica, mesmo usando equipamentos mais caros. Então, invista no choque e economize na estrutura. Tá? Para terminar, agora sim, se vocês não derem conta, é uma brincadeira, eu botei essa menininha aqui, é a filha do Pablo, amigo meu lá da Argentina, da Penzagro, para mostrar que o manejo de pastagem deveria ser algo simples assim. Quem domina a cerca elétrica comanda o pastejo. Quem domina a cerca elétrica não vai deixar o gado comandar o pastejo. Quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasto. Então, era isso. A cerca elétrica é a ferramenta para manejar pasto e eu estou à disposição de vocês. Aqui estão meus contatos. Eu uso muito as mídias sociais para alcançar mais pessoas. Aqui estão todos os meus contatos. Em nome da Datamars, eu agradeço a todos e muito obrigado ao Senar, muito obrigado ao Maurício.